Para os irmãos, para quem estiver ouvindo essa mensagem, vamos ao hino Ana Beatriz, Novo Lar. Que a paz do Senhor Jesus seja na tua vida, seja com a tua família. Vamos louvar muito hoje o nome do Senhor Jesus e iniciaremos agora cantando sobre o maravilhoso céu e sobre a maravilhosa terra, o nosso novo lar. Aquele lugar que eu quero encontrar com você, que eu quero subir junto com a minha família. E quando Jesus retornar, se morta eu estiver, eu quero que Ele chame o meu nome. Que Ele possa falar: Beatriz, levanta, vamos para o céu. E eu quero estar salva no nome do Senhor Jesus. Se você souber esse louvor, por favor, pode cantar comigo. Vem chegando o dia em que toda língua confessará que só Cristo é verdade e salvação, o caminho que leva ao céu, o meu novo lar. Pode cantar comigo? Cada dia que passa me sinto mais perto desse lugar, onde a paz e a alegria ao lado de Cristo serão sem fim. Lá verei os queridos que tanto amei, chamas morte ali reinará meu novo lar. Louve ao teu Deus, quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Muitos vivem buscando encontrar um sentido pro existir, mas desprezam a tua palavra e os sinais que estão a se cumprir. Há uma terra de paz além daqui, e todo aquele que crer no Senhor ali viverá. Amém. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Já posso ouvir o coro de anjos e os remidos enfim a cantar numa só voz. Cadê os gemidos do Senhor louvando? Santo, Santo.
possa ser o lar de nós todos. Vou fechar os olhos para começar a mensagem, fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Cristo, não é por força, nem por violência, mas pelo teu poder e a tua graça, também a tua justiça. Essa mensagem aqui é para cada ser humano que está na terra, não só por mim. É refletir que nós temos uma oportunidade para o céu ou não. Essa vida, e é hoje. Desviou, volta. Está saindo, volta. Sabe onde é que está? Vai. Bíblia. Faz o ano bíblico. Não fica com a mente desocupada, não, ocupada só com as coisas daqui, não. Em primeiro lugar, com Deus. As pessoas do YouTube, não sei cadê esse povo. Em fórum, não faz ninguém. O Zap, pega, gente. Nós temos um céu ganhando, inferno evitar. Jesus já garantiu. Podemos esmorecer. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Olha, o título da mensagem hoje é Vivos e mortos, mortos e vivos diante do tribunal de Deus. O juiz de Deus. O julgamento virá. Daniel 7:7 fala no ancião de dias. O juízo começou. Qual é a norma para julgar as pessoas? Apocalipse 14:6. Interessante que eu chamo esse texto, esse anjo, como ele cobre toda a Bíblia, inclusive a semana da criação. Primeiro, temam a Deus e dá-lhe glória, graça. Chegou a hora do seu juízo. Vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, dizendo a todas as nações, tribo, língua e povo em grande voz. Apocalipse 14:6. Temam a Deus e dá-lhe glória, graça, porque chegou a hora do seu juízo, por causa de nós e dos anjos. E adorai, volta de novo, aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Aqui João está desenhando o quarto mandamento de Êxodo 20, verso 8. Porque em 6 dias fez o seu céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Interessante que na lei de Deus, a lei moral, a lei do amor, porque lá do Jardim do Éden, quando Deus... Eu tenho uma mensagem que eu fiz, várias pessoas já assistiram. A trindade satânica e a trindade divina. No sábado, com Ezequiel 20, 12 e 20, e a lei que mostra o meu pecado, é a norma do juízo, e a graça que me salva, e a criação, e o Criador, e o Salvador, tudo nesse primeiro ano, e também os sinais de sua volta. O que está acontecendo do terceiro céu para cá para baixo, na terra, nas águas, assim como foi nos dias de Noé. Como era também antes da criação, mostra o plano de salvação. 1 Pedro 1,18, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Gênesis 1,1, no princípio, princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Certo? Então, para você não adorar a Deus junto com qualquer coisa daqui. O principal pecado. Certo? Porque tem um hino que você já conhece, o trono de viver, não existe lugar para dois. Só existe lugar para um. Então vamos lá. Êxodo 20, verso 1. Porque ele criou o céu, terra e mar. 1 Pedro 4,17. O juiz de Deus chegou pela casa de Deus e por nós. E o que será daqueles que não aceitar o evangelho de Cristo? O tribunal abriu os livros, cada pessoa vai ser julgada de acordo com o que ela fizer. Nossos atos e palavras e pensamentos, Jesus diz, gente,
peca até pensando. Falta uma coisa no tribunal. Temos o juiz Deus, o acusador o diabo, nós os réus, os pecadores. Faltou outra coisa aqui também, os anjos, né? Daniel 7, 7. Nós vamos ficar sabendo mais coisas sem ser os anjos. Também é o retrato de onde Lúcifer tentou Jesus e onde Deus é adorado e está sendo resolvido o problema do pecado, que foi garantido na cruz, mas porque ele começou no santuário e nós finaliza como santuário de Deus ou que vai ficar contra Deus. Não tem jeito. Então é isso aí. Temos norma, juiz, Deus. Falta o quê? O advogado? 1 João 2:1. 1 João 2:1. 1 João 2:1. Será que nós precisamos ter medo do juiz de Deus? Será que nós precisamos também viver uma vida? Tudo tá bom. No fim, Deus perdoa. Jesus perdoa ante o diabo e seus anjos. Será que é assim? Todo caminho leva a Deus. Será que é assim? Meus filhinhos, essas coisas os escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Cristo, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Vimos aí. João nos garante um advogado. Se você não tem ele ainda, se você está tendo ele, aonde João 17:17 não confere, santifica-nos a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. João 14:6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Racha fora, viu? E vai para lá, você vai ficar sabendo. A norma do juízo, João disse, não peca, porque serão condenados. O juiz, mas todavia alguém pecar, temos advogado, Jesus Cristo. Esse juízo investigativo, líderes religiosos, pastores estão questionando uma vinda de um juízo, dizendo, povo de Deus não passará por juízo. Eles então usa a Bíblia para defender essa ideia. João 5:24. Eles pegam esse texto de João 5:24. Vamos ver João 5:24. João 5:24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui não está dizendo para começar o juízo. Está dizendo que não entra em condenação, que é o que eu vou falar. Mas Noé, Deus tirou Noé do dilúvio? Noé passou pelo dilúvio. Muito bem. Agora, eles pegam o texto e dizem, esse juízo você está pregando, ele não é bíblico. A Bíblia diz, uma pessoa não vai entrar em juízo. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Não entra em juízo, passa da morte pela vida. Seja, o texto diz isso. A palavra juízo, a palavra de João 5:24 é crises. O que significa? Os sinais também, né? Duas coisas, crises e conversões. O julgamento e condenação, melhor palavra para esse verso. O contexto não é a palavra julgamento, mas condenação. A Nova Versão Bíblica, Almeida, ele não vai passar pelo juízo, mas ele não será condenado. Viu lá em João 5:24? Fica claro a doutrina bíblica. Ao ir a outro verso da Bíblia, fica mais uma coisa. A Bíblia diz que haverá um juízo, que haverá no tribunal no céu. A Bíblia ensina, todos serão julgados. O que crê em Cristo, ele passa pelo juízo, mas não entra em condenação. Mas julgado ele será. Basta a Bíblia fala tribunal com todos os elementos que temos aqui na terra. Vamos ver
a Bíblia, o juízo, o que aqui a terra ele também procede. Lembra a passagem bíblica que Jesus falou, quem não me confessará diante dos homens, eu também não confessarei diante do meu Pai. Eu chamarei o céu, os anjos e os homens que te pus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida e viverá tu e tua descendência. No céu haverá um juízo. Olha o que diz Salomão, Eclesiastes 12:3. O resumo de todas as pessoas é: temam a Deus e guarde os seus mandamentos. Apocalipse 14:6 fala também: temem a Deus e dá-lhe glória. Uma ligação. Porque ele há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, inclusive as que estão escondidas. Salomão diz que Deus vai trazer a juízo todas as obras. João 5:24 usa a palavra não entra em condenação, ao invés de juízo. Juízo será para todos nós. Tá certo, não entra em condenação, não vai ser condenado, mas julgado sim. Entrarão em juízo, mas Paulo ensina a mesma coisa em 2 Coríntios 5:10. 17 minutos. O juízo será pelas obras, para a prova. Juiz nos deu Mateus 12:36. Cristo quem ensina, não haverá um juízo, tá contramulando próprio Jesus. Foi ele que disse que ali na palavra ele completa que pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. O juízo, uma coisa, posso ser justificado ou condenado. A Bíblia fala dois destinos para nós todos. Nós seremos salvos ou condenados. Não tem uma terceira possibilidade. Jesus diz, vamos passar pelo juízo e seremos justificados, salvos ou condenados. O Cristo está falando, vimos Salomão, Paulo, Cristo está nos ensinando que haverá um juízo. Como é esse juízo? No céu, por não saber, muitos ficam com medo. Cada nome de cada pessoa está passando no céu. E gente aqui na terra não sabe que seu caso foi decidido e o juízo aconteceu. Ela pode estar salva ou perdida e ela não sabe isso. Causava medo, falta de conhecimento bíblico. Não me leva a ter medo do juízo. Quando um tribunal aqui na terra se assenta, um personagem principal é o juiz. Ele que toma a decisão. O juízo acontece, eu não fico sabendo. E não conheci. Segundo, eu não saber como é o juízo de Deus, vamos fazer aqui a Bíblia. O que a terra, o juiz julga. E ele que vai dar o veredito. Quando Deus vai salvar algum, salvar alguém ou condenar alguém, ele tem que analisar as causas. Ele precisa as coisas disso, não porque ele é onisciente, ele sabe de tudo, porque ele sabe tudo, ele vai avaliar um caso. Se ele tem um código, ele vai saber ter uma testemunha, o código moral, ele sabe que uma pessoa fez ou não, ele é onisciente. Deus não precisa disso, porque esse juízo é por nossa causa e os anjos, né? Nós, em momento algum, duvide-nos da justiça e a misericórdia de Deus, para não duvidar, não justificar, duvidar sua justiça, misericórdia. Deus deixa sua palavra, todos os elementos do seu tribunal. Claro, o processo é transparente. Nós conhecemos todo o processo, nós poderemos nos preparar para vida eterna ou perdição eterna. Quem é o juiz? Deus. Daniel 7:9. Vi um ancião de dias, seus cabelos eram brancos como a neve, sua roupa pura como a lã, milhares, milhares e milhões se viu, os 24 anciões, Moisés, Elias e Enoque. Um rio de fogo saía do seu santuário e umas rodas como chama de fogo. Elias subiu por umas rodas de fogo.
Sentou-se no tribunal, abriram-se os livros e começou o julgamento. Beleza. Quem é o ancião de dias? Deus. Não é Cristo, porque aqui o Filho do Homem será levado até o ancião de dias, sua veste branca, neve e o cabelo como a pura lã, seu trono como o rio de fogo, suas rodas era fogo ardente. O verso 10, um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares estavam diante dele. O final do verso 10, assentou-se no tribunal, abriram-se os livros e começou o julgamento. O livro da vida, o livro da memória e o livro da morte. Outra divindade de Deus. O juízo começa, os livros são abertos. Esses livros, os que contêm os atos dos réus. Quem são eles? Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Vamos ver aqui no Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Viu aí? Aqui já mostrou a solução. Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Pelo que, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por um só, que todos pecaram. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava sobre o mundo. E, entretanto, pela morte reinou a toda a transgressão. Verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa veio ofensa morreram muitos, mas a graça de Deus é o dom pela graça, que é o dom do homem Jesus Cristo, abundou sobre nós, muitos, né? Agora, pelo só homem veio o pecado, pelo só homem veio a salvação, Jesus. Agora, quem é esse homem? Na natureza, ele garantiu a natureza de Adão antes de pecar, com a nossa natureza pecaminosa. Porque nós pecamos contra Deus, quebra a sua lei, somos o réu do tribunal divino. Tribunal de Deus, o julgamento final, toda pessoa quebrando um mandamento que não arrependeu, a lei para ser perdoado e salvo, Cristo será condenado. Você somos o réu. Nesse processo, quem acusa é o diabo. Apocalipse 12, 10. Foi expulso do céu, acusador dos nossos irmãos de dia e de noite. E ele nos acusa, ele faz ler ele faz o trabalho do promotor, ele acusa o réu, ele é o acusador. Acusa diante de Deus. Sabe, muitas vezes o acusador tem razão, ele tendo razão, como é que eu posso escapar desse juízo? Ao quebrarmos a lei do Senhor, como sobreviver nesse tribunal? Assim, tribunal terrestre, assim será o tribunal divino. Haverá uma norma do juízo, uma pessoa que mata, ele é levado ao tribunal. Pode ser lei civil, as leis do país civis ou lei penal, ele é julgado por esse código. O juiz divino, qual código seremos julgados? Tiago 2,12. De tal modo falais, de tal modo procedeis, porque não sabeis que hão de ser julgado pela lei da liberdade? Se você não mata, mas você rouba, você se torna um transgressor da lei. Você tem que aceitar toda a lei e em Cristo, você foi salvo em Cristo e Jesus caminha com você diante dela. Quando você quer, ele te levanta, você tem em pé é por causa dele.
certo? Nós vamos ver aqui mais embaixo. Juiz divino, qual código seremos julgados? O verso 10 e 11, a segunda lei, segundo mandamento, todos é julgado pela lei de Deus, ela é a norma que todo ser humano será julgado. De Adão até o último que vive aqui, todos vai passar pelo juízo. Qual é o critério de Deus? A lei de Deus. Ele vai comparar a pessoa com a lei. O primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento, quarto mandamento. E os outros 6, são 2, né? Deus e o próximo. Primeiro dele, né? Mas o advogado está de junto. Um país, milhares de pessoas estavam numa celebração de um pregador em busca de curas diante de imagem de escultura. Eles aprenderam o que pecados já foram perdoados. Basílica, em São Costela, São Tiago, você vai ver até placas com oráculos confessionais. Confissão de oráculos. Eles aprenderam que assim elas é perdoada. Povo sincero, mas está sinceramente equivocadas. Que perdão de Deus não se consegue ao buscar uma imagem, um santo, reverenciando, só Jesus perdoa e salva. Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Ninguém me... Não, que tem Timóteo. Hebreus 4,16. E o de Hebreus é difícil de acharmos. Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Ninguém me assistiu. Não. Errado aqui. Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia em achar graça, a fim de sermos ajudados em quê? Em tempo oportuno. Lembra que a salvação é que dia? Perdão, a justificação é daqui 1 hora? É amanhã? A decisão, o batismo? Ou você conhece o futuro? Não. Conhece a Deus. Então vimos aí, né? Em tempo oportuno. Que passa, né? Agora sim. Vamos ver aqui. Agora, segundo Crônicas 7,14, Deus diz: se o meu povo que chama pelo meu nome, nem todo que me diz eu sou eterno de Deus, mas aqui vai ter outra condição. Se humilhar, orar, estudar a Bíblia, jejuar, confessar os seus pecados, arrepender, eu sararei a sua terra e curarei as suas feridas. Algo que o homem construiu para adoração no lugar de Deus, o segundo mandamento, o bezerro de ouro, os egípcios, quebrou. Desviou de Deus. Qualquer mandamento desvia você de Deus que você tirar. Qualquer coisa que você pôr na frente de Deus também tira você. Por exemplo, uma família, as coisas materiais não é pecado. Mas põe elas junto com Deus para você ver. Lembra do jovem rico? Pois é. Então vamos para frente. Bezerro de ouro desvia o segundo mandamento. Não fará para ti mais de escultura. Em Apocalipse 21:8. Os idolatras, os prostitutos, os feiticeiros, os nicomantes, os que amam e praticam a mentira, se não arrepender, ficará de fora da Nova Jerusalém. Agora, Jeremias 13:23. Jeremias 13:23. Pode o leopardo mudar a sua pele, ou o urso mudar as suas manchas? Assim, por vós próprios não podeis limpar os seus pecados. Inclusive, a gente toma um banho primeiro,
porque vai ser o Espírito Santo que vai habitar na gente, que é o batismo das águas, né? Ainda que lave com salitres, com sabão, eles continuarão. É pelo sangue de Cristo. Hebreus 12, 14. Vamos para frente que o tempo está comendo. Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Tem outra passagem bíblica também, que sem santidade ninguém verá a Deus. Temos na Bíblia, graças a Deus, mostramos o caminho da salvação. O meu dever de se você vai seguir ou não, aí é com você, sabe? Porque Deus não força ninguém pro céu. Só vai pro céu quem quer. Quem não quer ir pro céu, fica tranquilo. Você não vai. Deus não força minha missão aqui como remanescente, Romanos 9, 27, Apocalipse 12, 17, é levar a mensagem e interceder e estar preparado a Deus para você. E você que decide. 1 Reis 18, 21, para você que tem indeciso, para você que tem desviado, até para mim, certo? Para você que tem esmurecido. Até quando vocês cochicharão em dois caminhos com os profetas de Baal? Decide hoje, qual Deus você segue. Se é Deus, siga. Se é Baal, siga. Aquelas pessoas em fila busca perdão, pagando promessas que pecaram, que um santo os abençoou. Vimos necessidade de pessoas que querem ir para o céu. Ensinar mais esse livro na norma será a lei de Deus. O diabo pecou assim, qual o caminho mais fácil? Ele leva todos à condenação. Vou tirar a lei de Deus deles. Melhor não, vou tirar. Só vou deixar a lei de Deus, mas vou alterar uma coisa. Se eu alterar o código moral, se eu alterar o juízo, o povo não vai viver conforme o código e serão condenados. Você sabia que a lei de Deus hoje está sob forte ataque? Existem organizações religiosas trabalhando para mudar a lei de Deus? Inclusive a Semana da Criação, né? O livro de Gênesis. Apocalipse 13 fala de dois animais. Apocalipse 13, uma besta que saiu do mar, que tem pés como de urso e boca como de leão. E Apocalipse 13, 11, viu uma besta sair da terra com dois chifres, parecia o cordeiro, mas falava como dragão. Respeitando os irmãos católicos, a primeira é Roma, a segunda é os Estados Unidos. E atuando, eles vão, animal selvagem, que hoje estão aí atuando, eles vão se unir contra a lei de Deus, Roma e os Estados Unidos. É o sábado e o domingo, e a imortalidade da alma. Todos vão ser julgados, até pelas palavras que no céu os livros de registro, aqui esses livros, ao a Bíblia ser escrita, o sistema eram livros. Se ela fosse escrita hoje, o nome seria uma pasta profética. Dentro dela está colocada fotos e vídeos, áudios. No juízo eles vão no computador e joga ela lá. Abra, analisa todos, fotos, áudios e uma CPI, uma comissão parlamentar de isentos, como fez com Daniel. Eles fariam isso hoje. Na época a Bíblia era livros, rolos, pergaminho, então sem ter livros, e neles tem nossos nomes. O livro da morte aqui, ó, Êxodo 32, 33, Deus disse para Moisés: riscarei do meu nome, do meu livro, todo aquele que pecar contra mim. Então o livro da morte pode ser o livro ou pode ser a morte eterna. É a mesma coisa. E o livro da memória, Salmos 56, 8. Os meus odres, ó Senhor, as minhas palavras e as minhas lágrimas estão no teu livro, livro da memória. Ao lado
dos nomes nos livros está lá tudo que falamos e pensamos. Daniel 7:10, cada pessoa vai ser julgada de acordo com o que tiver escrito nos livros julgados pela palavra. Atos e pensamentos. Jesus de gente peca ali até em pensamentos. Falta uma coisa aqui no tribunal. Temos o juiz Deus, o promotor, o diabo, o acusador, também os anjos, os que foram para o céu. Temos o réu, somos nós, pecadores. Temos a lei, a norma do juiz, Tiago 2:10, 2:12, Mateus 5:17, ensinar e guardar e ser salvo pela justiça de Cristo. O que falta? Não pode faltar o advogado. Aqui temos alguns advogados na cidade. Quem é ele? 1 João 2:1. Filhinho, essas coisas os escrevo para que não pequeis, mas se acaso alguém pecar, temos um advogado junto a Deus, que é Cristo o justo. Para que vocês pecam, quebram a norma e pode ser condenado no juízo. Se todavia alguém pecar, nós temos aqui um advogado. Quem é Jesus o justo? Isso trouxe vida eterna. João está falando para Maria, José, isso está falando para você, escrito para você, não peque. Nós estamos sendo julgados, então se eu estou no caminho de Deus e eu fico dando bobeira, aí a batata assa para mim, viu? Isso é ideal, isso que sabe, e os que não quer ir, e os que não quer voltar. De Deus para você. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado, onde ele está, junto ao Pai. O que ele é justo, aqui tem pecador, quem não peca. Quem não pecou essa semana, o cristão tem duas possibilidades toda a vida dele, o pecado acidental e o pecado habitual. Quem não encobre suas transgressões nunca participará. Ele pode morrer no pecado ou o coração dele vai só endurecendo pelo pecado, se ele não confessar logo. Jesus, ao conhecer isso, me trouxe um alívio ao meu nome aparecer no juízo. O diabo vai dizer, esse não pode ser salvo, porque ele fez isso. E o pior, que ele tem razão, nós fazemos mesmo, mas no momento que eu entreguei minha vida para Cristo com 27 anos, e você pode entregar agora, Jesus para todos, não deixa para o amanhã, só pertence a Deus. Eu disse para ele, eu queria ele como meu advogado. Aí ele vai dizer, é verdade, ele fez isso. Ao fazer, ele merecia a morte. Jesus está falando, o diabo perguntou. Essa morte eu paguei, foi a minha vida na cruz, a morte eterna por ele, na cruz. Aqui a prova, ele vai mostrar suas mãos. Ele merecia, Jesus falou, a morte. Ele foi pecador, mas eu nunca pequei. Sou justo. Essa justiça que eu conquistei, uma vida perfeita, sem pecado, eu dou para ele, ou quem quiser. Agora, o diabo é desmascarado. Assim que só salvo quanto de mérito eu tenho nesse processo, o mérito, não tenho nesse processo mérito nenhum. Você pode caminhar 250 quilômetros, você não vai ter mérito algum. Nada que você faz que resolve o problema do pecado. Isaías 1:18. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam como a escarlata, eles serão puros como a lã. Tira, leopardo, suas vestes, tira suas peles, já falei. Jesus disse, eu justifico ele meus méritos. Romanos 3:20. Ninguém é justificado diante de Deus pelas obras da lei. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Deixa eu achar Romanos aqui. Romanos 3:20. Nenhuma carne é justificada diante de Deus pelas obras da lei. Pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne é justificada diante de Deus pelas obras da lei. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Muito bem. Agora, não há justificação pelas obras da lei. Nada que faço pode
ajudar minha salvação. Há mais e eu querer, ao eu querer, a Bíblia diz, Deus efetua em mim o querer quanto o efetuar. Mas se eu não querer, Deus não efetua o querer em você. Entendeu? O sábado ajuda na minha... Sabe, o sábado ajuda minha salvação? Não. A lei? Não. Tem suas posições, mas não ajuda. Dízimo? Também não. Não, porque não sou salvo pelas minhas obras. Dar dízimo, oferta, ajudar na minha salvação, não é pelas obras. Nada que faço ajuda a minha salvação, que ela não é pelas obras. Se a lei salva, estamos perdidos, que ninguém fica sem pecar. Até dormindo pecamos, no sonho. Lei não salvo, só a graça salvo. O diabo diz, você é salvo pela lei. É mentira, é outro extremo. Você não precisa, legalismo. Você não precisa de lei, você pode guardar qualquer dia, escolher um sábado, transgredir qualquer mandamento, não existe. Mas já passou, faz o que você quiser. Uma vez você está salvo, ninguém pode te condenar. Você foi salvo, que predestinado esse e outro extremo. Religião e equilíbrio como equilíbrio simples. Eu não guardo a lei para ser salvo. Eu guardo a lei porque fui salvo em Cristo. Por que eu fui salvo em Cristo? Quando ele guardou a lei, morreu na cruz. Fui salvo nele. E eu aceitei ele. Entendeu bem? Não é eu orando, eu ia no céu, que eu já estou lá no céu, não. Eu olhando que fez há 2000 anos atrás. Ele guardou a lei, sem pecar, e morreu, que é o que nos salva. Muito bem. 33 anos e meio, ele guardou a lei. E de 9 horas da manhã até 3 da tarde, ele nos salvou. Ele fechou nessa salvação. Foi a hora que todos os pecados que é contra a lei de Deus e contra Deus, tira nós da face de Deus, foi aquelas 3 horas de escuridão quando Jesus morreu. Certo? Ali ele estava vencendo as trevas do pecado. Muito bem. Guardo porque fui salvo. Graça que me salva, me conduz à obediência. Efésios 6:2. Deus diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, no qual Deus preparou de antemão as boas obras para que nós andássemos segundo a elas. Elas têm suas importâncias, como a lei e o sábado têm. A fé sem obras é morta. O cristão sem testemunho é como aquele ladrão lá direito, os que estão morrendo. Nem um testemunho do batismo ele tem. Certo? Deus não salva ninguém para ficar no pecado. Entende? O evangelho puro da Bíblia não coloque carro na frente do boi. Guardo a lei não para me salvar, sim que fui salvo por Cristo. 2000 e tantos anos, o sacrifício, aí eu não vive quebrando a lei, pecando por gosto, viu? Pecado habitual. João 14:15, Jesus diz: se vocês me amam, guardará os meus mandamentos, assim como eu guardo os mandamentos do meu Pai. Eu rogarei a ele enviará outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, porque não pode receber. Ele estará com vocês para sempre, eu não deixarei vocês órfãos. E todo aquele que diz que conhece a Jesus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Porque amamos ele, aquele nos amou primeiro. João 3,16, Deus amou muito, de tal maneira deu seu único filho para que todo aquele que nele tem não pereça, mas tenha a vida eterna. Eclesiastes 3,11, a eternidade foi colocada dentro de nós antes da criação do mundo. Marcos 16,15, ele deu a ordem: ide a todo mundo e pregai o evangelho, e eu estarei com vocês todo dia até o fim dos séculos. Ao conhecer o advogado que nos temos, eu poderia estar morto. Agora, sem lei manifesta a justiça de Deus. Tente pela lei e Tentem pela lei e pelas obras.
Segundo Crônicas 20:20. Confio no Senhor teu Deus e estarei seguro. Crê nos seus profetas e prosperarei. A lei não salva, mas será o critério do juízo, porque aquele foi salvo por Cristo, vive em obediência à lei. Jesus disse, os meus mandamentos não são penosos. A prova que está salvo, ele vive em obediência, e o que não guarda a lei, porque ele não vive em... Aquele que não guarda a lei diz que é crente, é porque ele não vive em obediência a Cristo. Já está acabando. Ele precisa de um encontro com Cristo, que é nosso advogado. Paulo disse, ele nos serviu diário, a lei nos serviu diário para nos conduzir a Cristo. A lei não purifica, não perdoa, ela te acusa. Romanos diz, você precisa de Jesus e ele que nos salva. Aí vivemos de acordo com a lei. João diz, vive de acordo com a lei, mas ao pecar temos a Cristo, ao ele me cobrir com sua justiça. Tem esse advogado, você está seguro? Duas coisas dele, ele nunca perdeu uma causa. Segundo, a verdade, ele é filho do juiz. Você acha que o juiz vai querer condenar um cliente do filho dele, Jesus? Alguns dizem, era possível Adão ter formado caráter e continuar puro, mas a desobediência fez ele pecador e não é possível guardar a lei. Estava perdido, mas Cristo proveu um escape. Como viveu aqui em meio provas, viveu sem pecar, morreu por nós e se ofereceu para tirar nossos pecados, perdoando você ao aceitar, confessar o pecado, orar, ele perdoa, aí ele tira seus pecados da sua justiça para nos pode ser maior pecador do mundo, como ao entregar a vida a ele no tribunal. Está salvo, Jesus me encobriu com sua justiça. Ele espera você uma coisa, fé. Ao acreditar e aceitar, você é coberto pela justiça dele. Se acreditar, você vai estar. Se você não acreditar, você vai estar sozinho no tribunal. Aí você será condenado. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, um rapaz foi por causa de assassino, não sei se ele era ladrão, talvez seja nos Estados Unidos, ele é a pena perpétua, né? Aí ele ficou esperando lá, né? Você não vai pedir na hora lá 1 minuto para você arrepender do que você fez? Não, eu vou morrer com minha decisão, não arrependo não, não vou arrepender não, tô tranquilo. Não vai arrepender não, não. Você vai ser executado e não vai ter a chance. Aí entrou um pastor com a Bíblia na mão e foi pregar Jesus para ele. Ô, Silvério, daqui eu não quero nada com você, sai daqui. Toma a Bíblia, e dentro da Bíblia tinha Jesus. Aí depois ele não quis, o pastor foi embora. Sabe quem era aquele pastor? Era o próprio juiz que ao aceitar Jesus, que nem a mesma gente do ladrão direito, ele era liberto e não ia fazer mais aquilo. Aí depois, quando falou com ele mudou. Ele falou assim, agora eu vou morrer arrependido. Não é do pecado que eu cometi, que não tem, no caso, ele pensava que não tinha mais jeito, né? Eu vou morrer arrependido, por que eu não aceitei o que o pastor me deu? Então, morreu salvo. Eu tenho em mente que ele morreu salvo. Que é na hora da morte que é decidido. Ninguém ficou sabendo, pela Bíblia. Entendeu bem? Então, é isso aí. Um abraço para vocês e até a próxima. Um abraço para vocês dos lugares que eu prometi, várias partes. Pega o YouTube, anda rápido.
Vocês veem que os dias estão voando, está sendo rápido. A marca do inferno só está coxando. Estão achando que é adventista só que está preparada, está enganado. O Evangelho do Reino ainda foi acabado de pregar, não. As 3 mensagens angelicais. O último advertência, Apocalipse 18, 1. João viu um anjo desceu do céu, a terra se iluminou com sua glória. Deus, dizendo: caiu Babilônia, se tornou morada de demônios, convite de toda espécie de ave imunda e esconderijo. Sabe qual é a voz que vinha do céu? Dizia: retirai-vos dela, povo meu, para não participar dos seus pecados, das pragas e ser destruído com fogo. Roma e as igrejas, os templos que não têm um remanescente, Romanos 9, 27, Isaías pregou para os egípcios, mas eles foram com a areia do mar, o remanescente é que vai ser salvo. E Deus abreviou aqueles dias. Se não fosse o Velho Testamento e os de lá, nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Apocalipse 12, 17. A ira do dragão contra os que guardam os mandamentos de Deus, mas é salvos por Cristo, posto sempre é sobre a areia do mar. Certo? Então, é isso aí. Nós estamos nos últimos instantes da história da Terra. Eu vou fazer uma pregação sobre que nós já está dentro das 7 pragas. Véspera, certo? E mais coisas. Pega, passa para você para outra pessoa no Zap, ensina ele a pegar no YouTube. Você sabe como é que pega, né? Em cima, abaixo da bateria, você sabe como é que pega no YouTube. Tem uma rodinha no YouTube, bate o dedo, bem pequenininha à direita, diz que a profeta Vanderlei com V minúsculo, se o meu não aparecer em cima é que você não errou. O segundo não, o primeiro não, bate nele, embaixo tem uma roda amarela vermelha, você bate o dedo, vai ser nos vídeos assim feito de um texto, você puxa pra cá, você não chega luz mais, pegadas mais profundas. É a última roda a verde, é os vídeos novos, com P dentro, é as coisas que mais pegar. Lê, come e bebe a Bíblia, porque vai vir a fome e a sede da palavra que, mas Deus vai mandar uma fome e uma sede. Amós 8:11, eis que naqueles dias enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Procurarão de mamar, de cantar, canto e não acharão. Naqueles dias muitos vão dizer: como é sério ver o Deus de Dan, ali mesmo queriam morrer. Do outro lado, outros vão procurar a morte eterna, e a morte vai ser amarrada deles. Apocalipse 9:4, vão sofrer picada como de escorpião, procurarão a morte fugirá deles. E fica atento, viu? Ora por mim, nós oramos por todos, tem ninguém salvo, mas também tem ninguém perdido dos vivos. Salvo está sendo os que estão morrendo, certo? Então um abraço para vocês e até já.